Gente, boa tarde. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouco a nossa avaliação. Vou colocar novamente o link para vocês dela aqui no chat, para quem chegou um pouquinho mais tarde. Vi aqui que o pessoal chegou um pouquinho mais tarde. Não, chegou na hora, porque começamos agora. Então, Naila, Bruna, bem-vindas. E está aí o link para vocês que chegaram um pouquinho mais tarde. Provavelmente não viram o link anteriormente. Bem, essa vai ser a avaliação do módulo, valendo 14 pontos do total de 100 do semestre. Eu havia dito para vocês, para as pessoas que estavam chegando, faltando 4 trabalhinhos para eu corrigir do módulo 2, então eu espero lançar as notas do módulo 2 hoje ainda. Até às 18, provavelmente, eu consigo chegar lá. Bem, de maneira geral, acho que as notas são muito boas da turma, salvas algumas raras exceções. E boa parte de vocês já sabe as notas também, porque eu já enviei o feedback junto com o link que vocês compartilharam comigo. Beleza, eu fiz alguns comentários, caso vocês queiram modificar o texto de vocês, fiquem atentos, atentas, e o mais importante é lembrar de citar. Todas aquelas palavras que não são de vocês precisam citar, caso contrário, nós podemos incorrer em plágio, beleza? Então, alguém levantou a mão? Júlia Pazotti, por favor, fale. Eu faço PIBID e toda semana eu dou aula. Eu posso fazer o meu plano de aula de acordo com a próxima semana que eu vou ter que dar aula? Yes, you can! Eu estava, inclusive, usando o que a gente aprendeu na semana passada na aula de hoje. Eu botei os objetivos, não sei o que, bonitinho. Eu vou chorar. Então, beleza. O que vai ser a nossa avaliação? Eu havia dito para vocês que seria algo prático, essa disciplina precisa também passar a teoria e instrumentalizar vocês. É isso que nós vamos fazer. Primeiro ponto, essa apresentação, essa avaliação também será entregue via e-mail. Lembre-se de enviar para o meu e-mail da UFV, tá bom? Outro ponto, o nosso prazo é até terça-feira que vem, dia 27/4, até 1 minuto antes da nossa aula. Beleza, Jack Bauer? Aqui é o horário de Brasília. Mas espera lá, ai, Jesus! Tem que tomar cuidado, né? Senão vai confundir Jesus com esse presidente, né? Eu vi isso ontem, falei, meu Deus do céu. O que espero de vocês nessa avaliação? Nós estudamos Piaget, o enfoque psicogenético, mas no nosso último encontro, nós também conversamos sobre aplicações. A ênfase da nossa avaliação vai ser nas aplicações do nosso conhecimento desse modo. A gente já teve muitas oportunidades de questionários para eu poder avaliar a parte de Piaget. Vocês já têm noções introdutórias, já conseguem achar o texto de referência, só que agora a gente vai trabalhar no que pode impactar a qualidade do trabalho de vocês enquanto professoras e professores, mais diretamente, né? Porque a outra parte também impacta. Bem, o que eu espero de vocês vocês vão desenvolver um plano de aula utilizando a taxonomia dos objetivos cognitivos de Bloom, revisada. Então, nós vamos dar uma olhadinha no que desgraça é essa. Então, nessa avaliação, você criará um plano de aula. Yes! Você vai criar um plano de aula. Pense numa duração estimada de 30 minutos, ou seja, num conteúdo que caiba em 30 minutos. E aí fica aí o desafio. Tadadã! Se você quiser, sinta-se desafiado ou desafiada a ministrar essa aula para mim. A gente combina um horário, você abre o Meet, me chama, me convida, eu vou fazer uma pipoquinha, certo? E vou assistir você dando aula. Eu posso tentar dar alguma dica para vocês melhorarem a qualidade do trabalho de vocês. É opcional, é um desafio para quem quiser fazer, tá bom? Então, show! Nós já falei que é um plano de aula, e agora os pontos, o nosso barema, né, o nosso sistema de correção do nosso plano de aula. Vocês precisam usar o modelo abaixo. Vocês podem editá-lo, mas vocês vão precisar usar o modelo que está aqui, como anexo. Modelo de plano de aula. Nesse modelo, 30% dos pontos estarão ligados a como você definirá os seus objetivos da aprendizagem. É para eu fazer isso debaixo do meu sovaco? Não. É para você usar a taxonomia revisada de Bloom dos objetivos instrucionais. Vou abrir agora. Com sorte eu vejo o PDF também. Hoje eu estou com sorte, mas aqui está o micro PDF. Vocês podem dar uma leitura, uma lida, né? Neste artigo, que é muito legal, falando sobre a taxonomia revisada de Bloom.
Mas hoje eu quero chamar a maior atenção de vocês tarará, na tabela e na figura. Ó, vocês lembram de onde é que veio essa figurinha? Veio daqui. Tarará, cadê? Aqui, ó. Nós temos os tipos de conhecimento de domínios cognitivos. Nós temos a descrição, também nós discutimos na nossa aula passada, e os verbos que vocês poderão e devem usar na elaboração do seu plano de aula, dos seus objetivos instrucionais. Então, está tudo aqui neste texto. Leiam esse artigo e ficará todo mundo vai bem. Então, o material de apoio, o link está aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ponto. 30% vai para lá. 60%, ai meu Deus, de humanos eu já fico nervoso. Estou somando a conta, não vai dar 100, né? Eu gostaria que vocês criassem 3 exercícios para esse plano de aula, que incluam aquelas estratégias que nós discutimos. A prática para recuperação, a gente viu até o nome em inglês, espaçamento, mesclagem de conteúdo e metacognição. Eu vou até atualizar aqui para ficar fácil. Então, nós vimos, são estratégias muito simples que vocês poderão usar e se valer na elaboração do plano de aula de vocês, tá bom? Então, vou parar por enquanto, porque o Guilherme levantou o braço virtual. Vai lá, robozão! Ô, Henrique, são pelo menos quantas estratégias? Você pode usar, se você quiser, você pode usar a mesma estratégia 3 vezes, você pode mesclar, então usar o espaçamento e prática de recuperação, você pode fazer o que você quiser. Ah, tá. Não, é porque em cima ali tá escrito pelo menos, aí eu achei que fosse ter a quantidade. Ah, deveria. Não precisa de pelo menos, não. Usando as estratégias. Ó, já estou usando aqui o sistema que eu havia falado há pouco. Ô, cabeção, errou aqui. Pronto. Pronto, obrigado, Guilherme. Link para os slides, para o material de referência, para a gravação também está aqui do nosso último encontro. Tudo prontinho. E, por fim, uma referência bibliográfica. Lembrando, no plano de aula, vocês podem usar o tema que vocês estiverem estudando da licenciatura de vocês. Nosso objetivo aqui é aplicar o que vocês aprenderam na parte, do nosso curso ao conhecimento de vocês, tentar generalizar aí. E eu deixei para vocês um modelo de plano de aula fictício. Eu coloquei aqui teoria da carga cognitiva, que é um dos temas de pesquisa que eu trabalho. Aqui tem um modelinho, você pode copiar, colar, e é isso, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem apagar essa parte aqui, não precisa apagar, se for o caso de vocês, deixar isso aqui tudo prontinho, que eu tinha deixado também por sugestão, deixa eu aceitar aqui, pronto. Aí todo mundo vê. Essa é a hora que eu pergunto se vocês têm dúvidas. Henrique, é para a gente fazer Sim, uma Marcelo. cópia? É para a gente fazer uma cópia igual a avaliação passada? E editar, no caso, a cópia? Sim. Eu deveria ter colocado isso, é o mesmo sistema. Arquivo, fazer uma cópia. Tá bom? Eu vi que tem gente que já tinha jogado a cópia na lixeira. Tem 2 pessoas que quase perderam a avaliação. Eu tive que falar assim, restaurar da lixeira da pessoa, né? Como é que fala? Eric com emoção, Eric Bauer, de agora em diante. Então, toma bastante cuidado. Vou até colocar aqui, lembre-se de colocar, de criar uma cópia deste documento para isso, clique em arquivo. Me ajuda aí que vocês estão com o negócio em português. Eu acho que fazer uma cópia, não é isso? Make a copy. Valeu, João. Ô, Henrique, essas partes lá embaixo que estão de 1 a 5, objetivo, conteúdo programático, metodologia e forma de avaliação, são exemplos? Sim! Ah, tá. Não, vermelho foi uma porcaria. E aí a gente tem que usar todos esses, né? Todos esses tem que ter, por exemplo, eu tenho que colocar quais são as formas de avaliação e quais são as formas de avaliação, quais são as metodologias de ensino. Beleza. Tá bom? Então, conteúdo programático, coloquei aqui um pouquinho dessa importância da aula para a disciplina.
Tanto aqui, no caso, eu já coloquei os verbos destacados de acordo com a taxonomia, seguindo uma ordem, né, de complexidade. E aqui seria o conteúdo programático, as formas de avaliação. Poderia ser um questionário do Google Forms. Eu tive aluno que já fez um formulário, preparou a aula inteira. Então, usando um formulário semelhante do que eu uso com vocês. Tá bom? Os tipos de avaliação possíveis, os recursos e a bibliografia utilizada no caso de uma aula sobre teoria da carga cognitiva. Seria uma aula de graduação / mestrado. Uau! Mais dúvidas? Então, o nosso amigo Guilherme, o nosso Eric Bauer, por favor, não apaguem o trabalho de vocês. Henrique, a gente pode usar esse modelo do jeitinho que está aí, na mesma ordem e tal? Yes, não tem problema. Não há problema, não é plágio. Obrigada. Bem, e aí eu gostaria de conversar com vocês, se vocês estão preparados e preparadas para uma sugestão que eu gostaria de passar para vocês. Bem, a minha sugestão para vocês é vocês aproveitarem o tempo de hoje e do nosso horário de sexta-feira para que vocês possam fazer essa atividade. Isto é, nós não teremos encontro síncrono na sexta-feira. O que eu vou fazer, naturalmente, é abrir um link do Meet. Se eu tiver dúvida quando você estiver fazendo o trabalho, você entra em contato, eu vou estar lá viajando na maionese, tá bom? Trabalhando com outra coisa. Então, vocês sintam-se, então, assim, aproveitem o tempo. Vocês não vão gastar o feriado para fazer isso. Vocês vão poder pegar a aula de sexta-feira para poder trabalhar. Estarei presente no horário, então, na sala, só entrar, vou estar lá. E, eu acho que é isso. E quem trabalha ainda e está fazendo outras coisas, está assistindo essa aula gravada, lembre-se que há ainda um final de semana para você, caso você não consiga trabalhar na hora da nossa aula, você possa produzir o material. Então, caprichem para fazer um trabalho bem legal, fazer as atividades, os exercícios, e para mim vai ser bem legal, porque eu vou estar com bastante dificuldade para entender aí, que vocês forem cobrados de exercício, mas eu estou animado, tá bom? Mais algum ponto de dúvida? Ô, Henrique, no caso da EFI, como é que eu vou fazer isso? Pode ser, tipo, normalmente? Pode ser normalmente. Lembrando que mesmo a EFI, eu sempre lembro disso, meu pai é educador físico formado em Viçosa, é o seguinte, o professor de educação física não precisa sempre fazer aula prática. Mas esse tipo de assunto aqui, André, pode também ser colocado dentro de uma aula prática. Os exercícios de recuperação, de prática, podem também ser colocados. Existem aulas expositivas de educação física. Eu lembro de ter uma, eu lembro a primeira vez que eu fiquei assustado, nossa turma inteira, quase que nós começamos uma rebelião na época, porque a gente não entendia, mas foi uma aula muito proveitosa. Então tá, beleza. Eu falei assim, a gente vai esganar esse cara chegou aqui, vai dar aula com giz, maluco! Aula de EFI dentro da sala, né? Frustrante, mas foi uma aula excelente. Então, falei assim, não, agora faz sentido. Então, é possível dar uma aula em sala de aula tranquilamente de EFI e é possível também estender parte desses conteúdos para aplicação extra classe, como a aula tradicional que o pessoal provavelmente teve, se teve, né, no ensino fundamental e médio. O João perguntou se o tema pode ser sobre o curso que estou fazendo. João, eu estou com medo, mas eu gostaria de saber o que você está pensando em fazer, porque tem que ser uma coisa que eu possa corrigir. Tá conseguindo ouvir aí? No microfone? Sim. Eu queria saber se eu tenho que fazer sobre alguma disciplina da área da física ou pode ser outra coisa que eu estudo por fora. Programação. Pode ser sim. Eu estou assustado porque você pode falar alguma coisa assim, não, eu estou estudando latim. Tá. Por fora, eu quero dar uma aula. Então, eu fiquei com receio. Então, pode ser. Se quiser ser uma programação, pode. Se quiser ser um xadrez, pode ser um monte de coisa. Beleza. A Júlia falou que queria dar anatomia, mas você já deu aula. Não precisa ter medo nenhum. Dei aula, foi por um tempo. Siga aqui a taxonomia que vai ficar tudo bem, Júlia Maciel.
Mais alguém, gente? Mais alguma sugestão? Quer falar de outro ponto? Ou gostaria de dar uma aula diferente? Ô, Henrique, é para Fala, levar Ariane. em conta a pandemia ou pode ser presencial? Tipo, as atividades, essas coisas assim. Pode levar em consideração a pandemia, pode desconsiderar a pandemia e fingir que é uma aula presencial, não tem problema nenhum. Ok, obrigada. Tá joia? Poderia falar, né, para o pessoal da educação física dar uma aula de natação para a gente em home office. Tem professor dando polo aquático online. Eu queria ver Eu entrar acredito. no Meet sexta-feira e dar essa aula de natação. Tá ótimo. Estarei no Meet aguardando a aula de natação. Eu estou com a minha touquinha aqui, pronta, e vou colocar também uma sunguinha nos cachorrinhos. Mostra os cachorrinhos no final da aula, pelo amor de Deus. Nossa, bem psicológico, né? Raquel, eu de preferência ligada à licenciatura, mas pode ser outro tema. Eu gostaria que vocês treinassem o uso dos verbos para o tema que vocês acharem útil. Então, não há problema em ser só, não precisa ser só da licenciatura, não. Pode ser de outro assunto, mas, por favor, não me compliquem dando aula com coisas que eu não tenho a menor capacidade de entender, tá bom? Porque, por exemplo, no meu caso, eu faço letras francês, então eu daria uma aula de francês? Já estou esperando a sua aula de francês. Ok, então. A única coisa que eu sei falar é merci. E de rien, eu acho. Vai sair falando bonjour. Caraca, maneiro. Então, ótimo, nós já temos aqui aula de francês, aula de polo aquático, um monte de coisa, né? Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Pode ser letras, habilitação em língua francesa, maravilhoso. Russo pode ser russo. Eu vou fazer minha pipoquinha e vou assistir a aula se vocês quiserem apresentar. Tá bom, Júlia, tá bom. Haverá cachorrinhos, mas daqui a pouquinho. Eu preciso terminar a nossa gravação. Desejar para vocês uma ótima atividade para quem quiser já começar a fazer atividade. Lembrando, eu vou deixar o link disponível lá no nosso plano de aula para o nosso encontro de sexta-feira. Se vocês tiverem dúvida na execução da atividade, me encontrem lá no link. Caso contrário, usem o horário da aula para fazer atividade. Tá bom? Tá todo mundo curioso agora para as aulas de educação física. Olha, que legal. A gente pode ter um momento depois para compartilhar isso na aula que vem, tá bom? Vou interromper a nossa gravação.